Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Microsoft. Meu nome é Fábio Hara, eu trabalho como Technical Evangelist, especialista em infraestrutura de redes da Microsoft. E esse vídeo vai abordar justamente sobre a TI verde com um foco muito maior na parte de sustentabilidade ambiental corporativa. Aqui embaixo vocês encontram meu endereço de e-mail e também meu blog, onde eu costumo escrever uma série de artigos relacionados à TI verde do ponto de vista técnico. Então, sintam-se à vontade e vejam uma série de artigos que eu tenho lá no meu blog. Talvez esteja se perguntando por que nós estamos cada vez mais falando sobre esse assunto de sustentabilidade ambiental, principalmente na parte de TI verde para quem é da área de TI, né? Cada vez mais as empresas e governos têm recebido uma pressão muito forte do mercado para que elas tenham um uso mais consciente em cima dos seus recursos. E quando a gente fala de recursos, não é apenas a parte de reduzir a quantidade de energia. Isso envolve uma série de ações. Por exemplo, viagens desnecessárias. Será que hoje em dia, com o recurso de internet, você realmente precisa viajar para falar com uma pessoa, fazer uma reunião? Por exemplo, eu acredito que todos aqui já devem ter utilizado alguma vez um Skype para fazer uma videoconferência. E você consegue tranquilamente fazer uma reunião remotamente sem a necessidade de viajar. E com isso reduzir o uso de consumo de combustíveis fósseis, ter que ter todo o gasto, né, da viagem, assim por diante. Outro exemplo bem interessante, né? Ainda muitas empresas utilizam alguns comprovantes internos, por exemplo, através de papel impresso. Será que realmente é necessário isso? Porque hoje em dia, com o uso de formulários eletrônicos, você pode muito bem ter todas as informações de um formulário, de um comprovante, em formato eletrônico e com isso reduzir a quantidade, por exemplo, de impressões de papel. Outro fator muito importante também é que as empresas, hoje com a virtualização, apesar de reduzir muito a quantidade de máquinas, as empresas estão investindo muito em novos servidores. E existe a preocupação de realmente, será que essas máquinas são realmente necessárias? Será que você realmente precisa ter, elas precisam ficar ligadas o tempo todo? Como é que elas conseguem controlar sua energia? Né? Uma grande preocupação para quem gerencia um data center não é apenas a parte de energia elétrica, mas também a parte de resfriamento do ambiente. Né? Hoje em dia, grandes data centers que possuem vários racks, uma das preocupações e grandes problemas é justamente resfriar a temperatura nos racks para que não tenha um consumo exagerado de energia. Então, cada vez mais as empresas estão sofrendo pressão e vão continuar sofrendo pressão. A tendência é que isso aqui não acabe, né? Pelo menos não a curto e médio prazo, e elas têm um uso mais eficiente dos recursos naturais. Então, por isso, sim, é uma preocupação ter uma preocupação em cima de sustentabilidade ambiental, novas tecnologias que possam te permitir um uso mais eficiente dos recursos. Do nosso lado da Microsoft, como nós podemos ajudar as empresas para que elas possam atingir essa sustentabilidade ambiental? De várias formas. Você pode ir desde uma visão de melhorar a eficiência de TI, e quando a gente fala de melhorar a eficiência, significa utilizar de forma mais eficiente os recursos. Por exemplo, por que ao invés de você ter várias máquinas ligadas, por que eu não posso ter alguns mecanismos para que a máquina realmente ela consiga trabalhar no menor consumo de energia quando ela não estiver sendo utilizada e quando for necessário, aí sim a máquina utilizar energia. De forma a reduzir o consumo também, né? É um fator muito importante. Outro lado também é muito importante que as empresas vejam que TI é a principal área que consegue ter um impacto direto na parte de sustentabilidade ambiental de qualquer empresa. Por exemplo, é muito comum as empresas, principalmente empresas que têm uma área de TI razoável, né? Elas costumam implementar ambientes de virtualização, só que a divulgação interna, não somente interna, mas também para o mercado, é feita de forma errada. As empresas apenas informam, nós temos ambientes virtualizados, mas ninguém está preocupado em falar o seguinte: olha, virtualizamos o nosso ambiente e com isso reduzimos tanto de espaço, reduzimos tanto de consumo de energia, reduzimos X de resfriamento desse ambiente e tivemos um impacto positivo, sim, na sustentabilidade ambiental. Isso é muito mais importante do que simplesmente dizer que você virtualizou um ambiente, por exemplo. Então existe esse lado importante que TI é sim um fator fundamental para que a sustentabilidade ambiental seja atingida em qualquer empresa. E quando você está pensando em implementar uma metodologia de TI verde no seu ambiente, você pode ter várias formas.
Uma das formas é justamente entender em qual nível de maturidade está a sua TI verde. E quando a gente fala nível de maturidade, isso inclui desde a parte de servidores, a parte de estações, aplicações, serviços e assim por diante. Cada um desses serviços pode estar em um nível de maturidade diferente. Nós temos o nível mais básico, que nós chamamos de onde é o foco principal é redução de custos. É onde tem a primeira ação direta em sustentabilidade, que envolve a parte de melhorar o gerenciamento de energia. Esse é um fator fundamental. Você não consegue reduzir demanda de energia das estações, dos servidores, sem gerenciamento. Não tem como ser feito isso. Então, é a primeira ação que já consegue ter um impacto gigantesco já no ambiente e já consegue reduzir custos. Existe um segundo estágio que é justamente a parte de quando você começa a focar já num estágio mais avançado, onde você, ao invés, agora você não está mais preocupado em melhorar o gerenciamento, porque você já tem gerenciamento de energia. Você já começa a pensar, por exemplo, em reduzir gastos com suprimentos. Por que que ao invés de uma empresa ter uma série de formulários impressos ou muitas impressões, começar a utilizar documentos eletrônicos? Isso é um fator muito importante. Além disso, por que que uma empresa pode começar a repensar, por exemplo, ao invés de fazer várias viagens, começar a fazer uma série de videoconferências. Hoje já existe tecnologia mais do que suficiente, não é novidade isso, que permite fazer essas videoconferências e com isso reduzir dependência de combustível fóssil. Num próximo estágio, a empresa pode começar a pensar já em algumas práticas de negócio que podem beneficiar ela, pensando justamente em sustentabilidade ambiental, como, por exemplo, já começar a planejar serviços e produtos também que sejam sustentáveis, ou também práticas de ambiente de trabalho sustentável, como, por exemplo, por que não começar a implementar dentro da empresa, ao invés das pessoas utilizarem impressões, um centro de impressão, começar a ter um controle mais eficiente. Somente imprimir o que realmente for necessário e trabalhar o máximo possível com documentos eletrônicos. Ou começar a utilizar máquinas que tenham melhor gerenciamento de energia. E, obviamente, isso aqui tudo é um nível de maturidade. Você pode chegar num estado ideal, né, de maturidade pensando em TI verde, que você começa a ter uma série de benefícios a mais, novos modelos de negócio baseados na sustentabilidade ambiental. Como, por exemplo, você pode começar a ter receita em cima de reciclagem de alguns resíduos, né? Muitas vezes as pessoas simplesmente descartam alguns equipamentos, itens, e na verdade existe um processo para isso, mas você também pode obter alguma certa renda, né, em cima dessa reciclagem ou utilização mais eficiente. Enfim, o que importa é que você entenda que existem vários níveis de maturidade. A TI verde não é apenas uma única implementação de economia de energia, mas ela pode ter vários estágios. E aí cada estágio, obviamente, depende de uma fase anterior para ser concluída. Então, pensando um pouco mais nisso, nós pensamos muito mais no foco na eficiência, no melhor uso da TI. Nós temos três grandes pilares, que é justamente redução de consumo de energia, a redução de uso de carbono, o impacto de energia do seu data center, do seu CPD, né? E identificar os pontos que você não tenha tanta eficiência de energia. Então vamos lá. Primeiro ponto na parte de redução de consumo de energia, esse é um fator muito importante. Você precisa, primeiro, implementar algum mecanismo, algum sistema que você consiga controlar como está sendo gasto. Então é muito importante você identificar, por exemplo, que determinados quais são as máquinas que têm maior gasto de energia, quais são as aplicações que têm maior gasto, ou também quais são e quais períodos do seu mês ou do ano que você tem maior consumo de energia, né? Então é muito importante que você, primeiro fator de tudo, implementar um sistema de que controle a parte de gerenciamento de energia. Isso é fundamental. Sem isso você não consegue avançar muito e conseguir implementar uma TI verde de forma mais eficiente. Além disso, você também um dos fatores mais simples é justamente através da virtualização. Utilizando a virtualização, você resolve uma série de problemas. Primeiro, redução de espaço físico. Você não precisa ter várias máquinas ocupando espaço, ocupando área de refrigeração, ocupando energia. Você pode ter poucos servidores, porém com múltiplas máquinas virtuais, muitos servidores virtuais, e com isso já tem um impacto direto já na economia. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar uma empresa que não tenha um ambiente virtualizado. A grande maioria possui
ambientes de virtualização e que já permite já uma série de ganhos. Outro fator também que você pode implementar é um controle mais eficiente de energia através de estações e servidores via Group Policy. A Group Policy, que é as políticas de grupo do Windows, permite que você controle praticamente tudo na máquina do usuário, inclusive o uso de energia. Você pode configurar, por exemplo, para que as estações, depois de 15 minutos de nenhuma atividade, desligue o monitor ou coloque a máquina em hibernação. Um bom exemplo disso é que muitas vezes na hora do almoço as pessoas costumam deixar suas máquinas ligadas, deixar o monitor ligado. E você não precisa desligar, mas você pode implementar uma política de gerenciamento de energia que permita com que ele coloque a máquina em baixo consumo de energia e desligue o monitor. Para que quando ele voltar depois do almoço ele possa trabalhar e você já conseguir esse tempo que a máquina ficou parada, você consiga ter já uma redução no custo. Outro ponto também que pode ajudar muito nesse fator é a utilização de cloud services, que são serviços de computação em nuvem. Por exemplo, porque ao invés de você ter aplicações, muitas vezes você não precisa ter aplicações gerenciadas localmente, onde você tem elas armazenadas localmente no seu data center. Você pode ter algumas aplicações que podem estar localizadas em serviços na nuvem, como por exemplo no Windows Azure, e com isso reduzir a quantidade de máquinas localmente, servidores localmente para aquelas aplicações. Lembre-se sempre que quando nós falamos em cloud computing, principalmente no lado da Microsoft com o Windows Azure, os data centers da Microsoft possuem uma série de gerenciamentos e seguem uma série de normas de regulamentação, não só de segurança, mas também de uso de energia. Então você acaba colocando sua aplicação e seu serviço num data center que já é eficiente em energia. E com isso você reduz não apenas o consumo, mas também você reduz a quantidade de máquinas, de servidores que você vai ter no seu ambiente, tornando ajudando muito mais a ter essa redução de consumo. Você também tem que identificar dentro do seu ambiente quais são os pontos que você não consegue ter tanta eficiência de energia. E aí é interessante fazer uma série de estudos. Por exemplo, cloud computing é um dos fatores que pode ajudá-lo muito a reduzir a quantidade de servidores locais e serviços. Então, por que de repente você pode ter algumas aplicações, você tem 10 servidores apenas para alguns sistemas? Poxa, será que de repente esses servidores eu não consigo mover essas aplicações para um serviço na nuvem, tirar do meu data center local e com isso reduzir espaço, reduzir quantidade de máquinas, reduzir consumo, reduzir a refrigeração delas? É uma alternativa. Existem algumas ferramentas da Microsoft que auxiliam no levantamento, né? Uma delas é o MAP, o Microsoft Assessment and Planning Toolkit. É uma ferramenta gratuita que você pode baixar, executar numa estação do servidor, e o que ele faz é um inventariado não apenas de hardware, mas de software, e te fornece o que ele recomenda de migração, de consolidação de servidores, e inclusive as últimas versões do MAP, que é gratuito, já te fornece métricas de, olha, se você virtualizar tais máquinas, você vai ter tanto de economia de energia e assim por diante. O Map é uma ferramenta que fica rodando durante um determinado período e ele coleta o comportamento da máquina ou de um servidor. E com isso consegue te dar umas métricas informando o seguinte, olha, essas máquinas aqui, a maior parte do tempo elas ficam ociosas. Se você passar a migrar para tal sistema, você vai ter X de economia e assim por diante. Então é uma ferramenta que auxilia bastante no processo de consolidação de máquinas, de migração, de virtualização e assim por diante. E outro fator muito interessante também é utilizar as melhores práticas para data centers. A Microsoft participa de uma série de fóruns e também de outros conselhos de outros data centers do mundo, onde ela segue as melhores práticas. Então, isso é muito importante que, se você tem um data center, se você tem um CPD, qual que é a melhor prática para gerenciar ele? Será que é melhor ter... como é que a Microsoft gerencia os data centers na questão de energia? Imagine que do lado da Microsoft, com vários data centers, com centenas de servidores, a preocupação com energia é um fator fundamental e ela segue uma série de melhores práticas. No site da Microsoft e nos outros links que eu vou deixar no fim desse vídeo, você vai ver onde você pode baixar mais informações a respeito. Outro fator também que não podemos esquecer também é o fato que a TI também ajuda na sustentabilidade ambiental. A TI não é apenas um fator de virtualização, que ela vai implementar somente novos sistemas operacionais, mas também a TI pode ajudar a otimizar alguns processos. Por exemplo, uma empresa pode ter uma intenção de reduzir viagens, né? Ela pode utilizar muito bem, a TI pode prover sistemas de videoconferência que permitam que os seus funcionários
possam reduzir a quantidade de viagens, possam trabalhar em home office na casa e assim não ter que gastar um espaço físico no escritório. A TI pode ajudar, por exemplo, a otimizar alguns processos que estão sempre no papel, né? Então, por que ao invés de ter um formulário sempre escrito, a TI não pode ajudar a desenvolver um mecanismo de formulário eletrônico e com isso reduzir o uso de papel no escritório? E também fazer uma análise do uso de energia e de emissão de carbono também. Então existe uma série de tecnologias que TI pode ajudar sim na sustentabilidade ambiental. Uma delas, como eu falei, é a parte de comunicações unificadas. Hoje já existe uma série de tecnologias que permitem com que você faça videoconferências, treinamentos via internet, sem que você tenha que viajar, né, de se deslocar. E também de colaboração. Imagine que muitos usuários também podem trabalhar remotamente na casa ou num escritório remoto e assim por diante, e eles possam trabalhar normalmente como se estivessem local na sua empresa e com isso reduzir a quantidade de espaço necessária. Então, simplesmente, nós temos alguns pontos que a TI sim ter um impacto direto. Formulários eletrônicos, evitar utilizar processo impresso e assim começar a utilizar com dados eletrônicos e também você pode, uma vez que os dados estão eletrônicos, você também pode começar a fazer uma série de análises mais rápidas e eficientes em cima dessas informações. Começar a utilizar alguns serviços de nuvem para usuários que têm uma utilização mais simples, que é o usuário que utiliza apenas e-mail, acesso à intranet, e precisa fazer uma edição de documento mais simples, né? Não precisa de recursos muito avançados. Existem uma série de serviços da nuvem da Microsoft que podem auxiliar nesse processo para usuários que têm um perfil mais simples de utilização da máquina. E também utilizar também o processo de anotação digital, né? Algo bem interessante. Ao invés de utilizar muito papel para fazer anotações, hoje o sistema operacional, o Windows, ele já possui uma série de tecnologias que permitem fazer anotações digitais de forma transparente para o usuário. O ponto mais importante de tudo é que quando você começa a ter esses dados em formatos eletrônicos, você pode fazer análises inteligentes. Então imagine uma empresa que trabalha com formulários impressos, ela tem que fazer toda a digitação das informações para um sistema eletrônico, isso demora tempo. Isso, muitas vezes, para uma empresa que é muito competitiva no mercado, esse tempo pode representar um fator preocupante. Uma empresa que trabalha com processos eletrônicos e não tem tantos processos manuais, né, ou impressos, por exemplo, ela consegue fazer análises mais eficientes dos dados, capturar esses dados, essas informações e aí fazer estudos mais eficientes e muito mais rapidamente do que uma empresa que trabalha com pelos métodos convencionais. Então é muito interessante. Outra coisa também que é muito legal e é bem importante entender é que de repente ela pode, através dessas informações, ela pode começar a fazer algumas análises. Por exemplo, ela pode decidir que vou imaginar uma transportadora, ela pode começar a fazer algumas análises e descobrir que a entrega de alguns produtos via uma transportadora, via um método X, eu tenho tanto de emissão de carbono. Porém, fazendo o transporte através de outro método de outra empresa ou de outro processo, você pode ter uma outra emissão diferente de carbono. Isso é interessante para que ela possa calcular quanto foi o gasto, qual que foi os benefícios que ela teve. Isso é muito importante. Isso é como cada vez mais nós temos uma pressão do mercado em cima desses dados ambientais, de sustentabilidade ambiental. A empresa, quando ela começa a fornecer essas informações e tem essa preocupação, acaba sendo um diferencial muito importante também. E quais são as tecnologias que podem permitir essa sustentabilidade ambiental? A Microsoft tem uma série de tecnologias, não apenas na parte de eficiência, que é gerenciamento de energia de tantos desktops, de sistemas de servidores, quanto virtualização e cloud services. E aí nós temos toda a linha de Windows, System Center, que é a plataforma de gerenciamento, Windows Server, o Office 365 e Windows Azure, que são serviços de computação em nuvem. Como também nós temos tecnologias próprias também para que a TI possa ter um melhor impacto e suportar a sustentabilidade ambiental de qualquer empresa, com uma parte de comunicações unificadas através da plataforma Office e Office 365, com colaboração, com gerenciamento de documentos e formulários eletrônicos, serviços na nuvem como Windows Intune, Azure e demais outras tecnologias que nós possuímos. E por que a Microsoft tem feito deve ser considerada para suas soluções de sustentabilidade? Existe uma série de fatores. Primeiro, a Microsoft é uma empresa que ela é focada ela tem um parque de TI gigantesco e a sustentabilidade é um fator que é colocado em prática no nosso dia a dia. Desde a parte de viagem que procuramos cada vez mais fazer videoconferências remotas, não há, há poucos processos internos que exigem que sejam impressos
e nós trabalhamos muito forte em cima de documentos eletrônicos e assim por diante, a Microsoft implementa uma série de tecnologias no seu dia a dia e também para o mercado para que tenha uma melhor eficiência e uma redução no impacto ambiental. Por onde você pode começar a obter mais informações? Você pode acessar o próprio Microsoft Virtual Academy, que são nossos treinamentos. Então, se você está preocupado, por exemplo, em enviar seus funcionários para algum treinamento e assim por diante, já existem alguns treinamentos gratuitos que estão disponíveis online que você pode assistir e passar para os seus funcionários, em cima sempre das novas tecnologias da Microsoft, que vão desde treinamentos de Windows até treinamento de Office para servidores, banco de dados e assim por diante. Você também pode baixar os novos produtos, né, no microsoft.com/brasilbatecnet, onde você pode fazer download das novas versões de produto e ver como é que elas estão conseguindo gerenciar a parte de energia, que é bem interessante. A Microsoft também mantém dois blogs também, o blog do Microsoft-Green, né, que é o blogs.msdn.com/Microsoft-Green, onde ela é o blog oficial da Microsoft para as iniciativas de sustentabilidade e também as últimas notícias, as parcerias que ela tem feito, as últimas ações que ficam disponíveis no microsoft.com/environment. Você também pode seguir também o Twitter de sustentabilidade ambiental da Microsoft, também no Twitter, onde você tem sempre as últimas informações disponíveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem as próximas outras informações que vamos colocar a respeito em cima de sustentabilidade ambiental. Obrigado.